Madrugada em oração, em reflexão com a palavra do nosso Deus. Talvez você tenha se perguntado: por que Deus não ouve a minha oração? Por que eu clamo e Deus não me ouve? Não importa você ser religioso, não importa estar dentro de uma igreja, não importa estar com o terço na mão rezando ou com a Bíblia na mão orando. Tudo que Deus Ele quer encontrar é um coração aquebrantado. É isso que nós precisamos. A Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 12, 25. E quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. Como está o teu coração? Mágoa, ódio, ressentimentos, preocupações. Eis a razão de você orar, e esta oração parece não passar do teto. A sujeira no coração é o suficiente para que Deus não ouça as nossas orações. Uma oração respondida pelo nosso Deus alimenta a nossa fé. Porém, quando não obtemos resposta de alguma oração, podemos nos sentir desanimados. Existem muitos motivos relatados na própria Bíblia de orações que não foram respondidas por Deus. Deuteronômio 1:26 diz assim: porém vos não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus. Deuteronômio 45: tornando, pois, vos e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Quando guardamos o pecado no coração, Deus não responde a oração. Precisamos fazer uma faxina no nosso coração. Quando eu falo nosso coração, estou falando nossa alma, estou falando do nosso espírito, porque nós somos o que o nosso coração é. No livro de Salmos 66, versículo 18, olha o que o salmista Davi diz: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Deus não ouve a oração quando um coração está sujo pelo pecado. O pecado impossibilita que Deus nos ouça. Quando somos indiferentes aos alertas de Deus, olha que diz Provérbios 1, 28 e 31. Então vocês me chamarão, mas não responderei. Procurarão por mim, mas não me encontrarão. Visto que desprezaram o conhecimento e recusaram o temor do Senhor, não quiseram aceitar o meu conselho e fizeram pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Quando somos negligentes com a misericórdia, Provérbios 21, 13,
Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. Quando andamos em discórdia com as pessoas, quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei de vós os meus olhos. Mesmo que multiplique as suas orações, não os escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Está lá em Isaías 1,15. Eis a razão porque a oração de muitos não tem chegado aos céus. Mateus 6,15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Abre mão do perdão. Se você quer ter o perdão de Deus, primeiro, abre mão do perdão. Aquele que te ofendeu. Talvez no teu coração tenha algo guardado há muitos e muitos anos, que você tem sempre massageado, você tem sempre lembrado, você tem sempre pronunciado, lembra daquela palavra? Está aqui guardado, eu não esqueci. Abre mão desta palavra que te feriu, abre mão dela. Lava teu coração diante do Senhor. Se você quer ser ouvido por Deus, primeiro trabalhe o teu coração. Quando desprezamos a lei de Deus, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Provérbios 28:9, quando nós não nos perdoamos, quando nós não perdoamos as pessoas, quando nós guardamos mágoa no nosso coração, até a nossa oração diante dos ouvidos do Senhor é detestável. Quando há iniquidade em nosso coração, olha o que diz o livro de Isaías 59:2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. O pecado é uma barreira. O pecado é uma barreira. Essa barreira precisa ser quebrada. Não é no coração das pessoas, é no meu coração, é o meu coração. O problema sou eu. O problema não é as pessoas. Quem fere é porque não está bem. Quem é ferido precisa ter a capacidade de enxergar e compreender de quem fere que não está bem. Abre mão desta mágoa, deste ódio, deste rancor. Quando somos teimosos, olha o que diz o livro de Zacarias 7:13. Quando eu os chamei, não deram ouvidos. Por isso, quando eles me chamarem, também não ouvirei, diz o Senhor dos Exércitos. Quando duvidamos da oração e somos estáveis na fé. Olha o que diz o livro de Tiago, capítulo 1, 6 e 8. Peçam, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é estável em tudo que faz. Coração cheio de dúvida, coração cheio de mágoa, de rancor. A pessoa morre aos poucos. Há muita gente ao nosso lado que está morrendo aos poucos. Tem aparência que está bem, tem aparência que vive, mas está morto por dentro. O problema não está nas pessoas. O problema está dentro do nosso coração. Que adianta carregar um terço? Que adianta rezar um terço? Que adianta carregar a Bíblia, ler a Bíblia, orar? O que adianta estar numa igreja com o coração nesta condição? Se assim proceder, seremos os verdadeiros religiosos dentro da igreja com aparência de santo,
mas por dentro um demônio que é alimentado pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, pelo pecado. Quando oramos com intenções egoístas, está lá em Tiago 4,3, quando pede, não recebe, pois pede por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Retire os empecilhos da sua oração. Neste momento, coloque o seu coração diante de Deus em oração. Arrependa-se dos seus pecados. Então sua oração será ouvida nos céus. A sua fé será fortalecida cada dia mais. Quando nós abrimos as páginas da Bíblia, em 2 Crônicas 7,14, há uma receita para mudar a tua vida. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Há uma condição para que a oração seja ouvida. Esse meu povo, quem é este povo? Há um povo específico nessa terra. É o povo de Deus, é aquele povo com o coração aquebrantado, aquele povo que está sempre aos pés da cruz. É aquele povo que chora, que clama, aquele povo que procura honrar a Cristo, que não se envergonha da sua palavra. Este é o povo de Deus. E ele se dirige a este povo. Se este povo que chama pelo meu nome se humilhar, os humilhados serão exaltados. Se humilha diante dos pés da cruz. Reconheça que nós, seres humanos, somos nada diante do Senhor, somos tão frágeis. Precisamos compreender que nós somos dependentes do Senhor. Por que tanto orgulho? Por que tanta prepotência? Porque o ser humano se acha. Precisamos se aquebrantar, se humilhar. E depois temos que orar. Orar é falar com Deus. A oração é uma comunicação com Deus. A oração é a comunicação com o Senhor. Como é que está a tua comunicação com Deus? Cheia de bloqueios? Precisamos estar conectados à torre dos céus. Se meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face, é tudo que nós precisamos. Você tem buscado a face do Senhor? Busque a face do Senhor. É lá onde nós nos encontramos forças. É lá onde nós chegamos os pedaços, os cacos quebrados, e Ele nos reconstrói, nos levanta. Busque a face do Senhor. Se meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face, converter dos seus pecados. Está aí. Olha a chave que vai abrir o coração de Deus. Se converta dos seus pecados. Ei, você sabe o que está no teu coração. Você sabe o que está errado no teu coração. Sabe? Você sabe sim. Não precisa nem orar a Deus. Se eu me mostro o que está errado dentro de mim, você já sabe. Mas esse pecado talvez para você é gostoso, é prazeroso. Enche teu ego. Abre mão disso. Abre mão deste pecado. Desgruda dele. Não permita que ele esteja no teu coração. É ele que está te atrapalhando. É ele que é o empecilho que você seja ouvido. É este pecado no teu coração, que quanto mais você ora, essa oração se torna detestável diante do Senhor. Abre mão. Renuncia a si mesmo. A Bíblia diz: aquele que vem a mim toma a sua cruz, nega a si mesmo e siga-me. Abre mão. Renuncia a tua vida. O maior exemplo foi Jesus. Ele renunciou à sua vida e morreu por mim
e por você. Quando nós buscamos a face do Senhor, quando nós oramos, quando nós se arrependemos dos nossos pecados, quando a gente se converter de fato e verdade, não é se convencer. Há muita gente convencida dentro das igrejas. Há uma grande diferença daqueles que se convencem e que se convertem. Os que se convencem sempre são aqueles que massageiam o seu ego, são prepotentes. Eu estudei a Bíblia, eu fiz teologia, eu tenho muitos e muitos anos na igreja, eu participo disso e aquilo na igreja, mas a sua vida fora da igreja é um caos, é uma vergonha diante do Senhor. O convertido parece com Cristo, é humilde, é simples, é aquebrantado, é paciente, é perdoador, sofre a dor dos seus semelhantes, carrega o fardo dos seus semelhantes, está disposto a dar sua própria vida por aqueles que estão sofrendo, ama o pecador, vai em busca deles a resgatá-la. Quando tudo isso acontece no nosso coração, a Bíblia diz que Ele ouvirá dos céus e derramará o perdão. Pai querido e amado, tudo que eu preciso é me aquebrantar diante de mim. Tudo que eu preciso é largar a religiosidade do meu coração e ser um servo diante do Senhor. Ensina-me, Senhor, a ser teu servo. Ensina-me a buscar a tua face, a andar nos teus caminhos. Salmista Davi diz: guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guarda esta palavra. Esta madrugada, uma palavra revelada dos céus ao teu coração. Que Deus abençoe sua vida, que continue